Como consagrar-se? Compreendendo a consagração. Defina consagração. De maneira geral, o termo consagração refere-se ao ato de se dedicar a um fim ou intenção específica. Consagrar-se significa, essencialmente, dedicar-se de maneira integral a algo da maior importância. O termo também pode ser usado para se referir à ordenação em um ofício sagrado. Para a maioria dos crentes, no entanto, refere-se apenas a um ato básico e pessoal de dedicação. Um objeto consagrado é tornado santo ou sagrado. Nesse sentido, o ato de consagração também pode ser definido como tornar santo. Considere suas raízes espirituais. Como prática religiosa, a consagração data até o Antigo Testamento. Há discussões sobre a consagração nas duas metades da Bíblia. Na realidade, e a prática é frequentemente mencionada pela comunidade cristã atual. Uma das primeiras referências bíblicas ao ato da consagração pode ser encontrada em Josué 3:5. Depois de vagar pelo deserto durante 40 anos, o povo de Israel foi comandado a se consagrar antes de entrar na terra prometida. Quando esse comando foi dado e seguido, também garantiram que Deus faria grandes coisas e cumpriria as promessas feitas a eles. O ato de consagração também é mencionado no Novo Testamento. Em 2 Coríntios 6:17 da manhã, Deus instrui seus seguidores a não tocar coisas impuras, e promete recebê-los. Em resposta, de maneira similar, em Romanos 12:1-2, Paulo descreve a necessidade de enxergar o corpo como um sacrifício vivo a Deus, separado para adorar a Deus e não mais para as maneiras do mundo. Compreenda o papel de Deus na consagração. Deus chama a humanidade para ser consagrada a Ele. A capacidade de consagrar-se é possibilitada apenas por Deus e o chamado vem diretamente de Deus. Toda santidade vem de Deus e qualquer santidade demonstrada por um ser humano é transferida para essa pessoa de Deus. Somente Deus tem o poder de transformar um humano em algo sagrado. Então, de certa maneira, Deus o está consagrando, tornando-o sagrado, quando você decide se consagrar. Como Criador, Deus quer que cada pessoa viva a imagem e semelhança de Deus. Assim, Deus quer dedicar cada pessoa a uma vida sagrada ou consagrada. Consagrando-se a Deus, dedique seu coração a Deus. Consagrar-se é responder ao chamado espiritual de Deus para a consagração. Isso significa tomar uma decisão consciente e disposta de dedicar sua alma, mente, coração e corpo a Deus. Essa decisão deve ser feita com vontade, inteligência e afeto. Somente você pode tomar a decisão de se consagrar a Deus. Ninguém pode forçá-lo a isso. Em termos mais práticos, dedicar seu coração a Deus significa aceitar Cristo como seu Salvador e fazer parte de sua comunidade enquanto igreja. Reze a Deus pedindo para que Ele o aceite como seu seguidor. Ó Pai, creio que Jesus é seu Filho e que foi enviado a nós para nos amar e nos salvar de todo pecado. Quero seguir os passos de Jesus todos os dias. Ajuda-me a seguir vossa vontade. Ó Deus. Amém. Reflita sobre seus motivos. Como a consagração é algo que deve ser feito voluntariamente.
É preciso se perguntar se é realmente dedicado ou se está cedendo a pressões externas. Somente Deus conhece seu coração. Por isso, não se preocupe se aparenta ter os motivos certos. Veja seu compromisso com Cristo como prioridade e não como segunda opção ou experiência passiva. Sinta gratidão e amor por Deus em seu coração. Se seu coração estiver pronto para ser consagrado, amará a Deus em resposta ao amor que o Senhor tem por você. Arrependa-se. O arrependimento é um dos primeiros atos que você deve realizar ao tomar a decisão de se consagrar a Deus. O ato de arrepender-se envolve o reconhecimento de seus pecados e a necessidade da salvação oferecida a você por Cristo. O arrependimento é uma experiência pessoal e razoavelmente objetiva. Ao sentir o desejo de se arrepender, tudo o que precisa fazer é orar pelo perdão e pedir a Deus que o ajude a lutar contra as tentações no futuro. Ó Deus, eu sei que pequei contra você e peço vosso perdão e misericórdia. Dai-me forças para segui-lo melhor no futuro. Amém. Seja batizado. O batismo na água é um sinal direto de consagração interna. Ao ser batizado, você recebe uma nova vida espiritual, dedicada a uma vida vivida para servir ao Cristo. Tome um tempo para renovar regularmente suas promessas de batismo, especialmente se foi batizado quando bebê, antes que a decisão fosse completamente sua. A renovação de suas promessas de batismo pode ser feita de várias formas. Algumas denominações, como o catolicismo romano, possuem a confirmação do sacramento, em que confirma sua própria intenção de permanecer consagrado a Deus, sem um sacramento separado. Ainda é possível renovar suas promessas de batismo, recitando um credo de fé ou fazendo regularmente um voto a Deus sobre seu desejo e intenção de permanecer consagrado. Separe-se do mal do mundo. O corpo físico sempre será atraído para os males do mundo. Mas consagrar-se significa priorizar a vida espiritual sobre a física. Rejeitar o mal do mundo não significa que deve rejeitar as coisas boas do mundo. Significa apenas que deve rejeitar o lado ruim das coisas mundanas. Também significa que deve aceitar que as coisas mundanas são significativamente menos importantes do que as coisas espirituais. Em um nível prático, isso significa rejeitar as coisas que o mundo promove quando sua fé lhe diz que são más. Também significa seguir a vontade de Deus para a sua vida, mesmo quando parece estar em conflito com algo neutro que o mundo tem como prioridade. Segurança financeira, amor romântico, etc. Essas coisas, neutras, podem ser boas quando usadas para servir a Deus, mas não devem ser priorizadas sobre o serviço a Deus. Aproxime-se de Deus. Rejeitar os modos maldosos do mundo não é suficiente para transformá-lo verdadeiramente. O espírito humano sempre precisa beber da mesma fonte. Se não beber de uma fonte mundana, deve beber de uma fonte divina. Assim como o corpo tem fome pelos modos do mundo, o espírito tem sede pelos modos de Deus. Quanto mais se treinar para se entregar ao desejo de seu espírito, mais fácil será voltar-se continuamente para Deus. Há coisas práticas que pode fazer para se aproximar de Deus. A oração regular é uma das mais importantes.
A adoração semanal em uma igreja e o estudo das Escrituras são duas outras práticas comuns e altamente eficazes. Qualquer atividade que permita manter Deus como foco da sua vida e o encoraje a se aproximar dele, pode ser usada como ferramenta para esse propósito. Orar regularmente é a maneira mais eficiente de se aproximar de Deus. Ó Deus, eu amo você de todo o coração e quero servir-lhe todos os dias. Ensinai-me a sentir vosso amor hoje, amanhã e para sempre. Amém. Ponto. Mantenha-se comprometido. A consagração não é uma decisão única e de um único momento. É um modo de vida. Quando toma a decisão de se consagrar, deve estar preparado para continuar buscando a Deus pelo resto de sua vida. Apesar de só poder se aproximar de Deus depois de se consagrar, sua consagração nunca será completa. Você nunca atingirá a correção perfeita. Deus não exige perfeição completa. Porém, pede apenas que assuma o compromisso de buscá-la constantemente. Você pode tropeçar ao seguir o caminho, mas deve escolher continuar caminhando. Mesmo quando tropeçar, quando falhar, como todos o fazem, mesmo os mais santos. Arrependa-se e confie no perdão de Deus. Peça força para superar o arrependimento e melhorar. Amado Deus, confio em seu poder de perdoar meus pecados. Ajuda-me a trilhar vosso caminho. Mesmo quando eu falhar e tropeçar, dai-me forças para não desviar do caminho. Amém. Ponto.